O valuation é um dos processos mais cruciais aqui para a avaliação do valor justo de uma empresa, porque ele permite que os investidores compreendam se uma ação está sendo negociada por um preço justo ou se está subavaliada ou superavaliada. Embora existam diversas metodologias para realizar esta avaliação de empresas, os múltiplos de mercado são amplamente utilizados pela sua simplicidade e rapidez. Esse tópico, ele aborda os principais múltiplos utilizados para valuation: o preço sobre o lucro, o preço sobre o valor patrimonial, o dividend yield e o valor da empresa sobre o EBITDA. Vamos entender como cada um desses múltiplos funciona, como interpretá-los e como eles se aplicam no processo de tomada de decisão. Os múltiplos de mercado são comparações entre o preço de mercado de uma ação e os seus indicadores financeiros. Eles ajudam a dar uma perspectiva sobre quão atrativa uma empresa é em relação ao seu desempenho financeiro. O múltiplo PL, preço sobre lucro, é um dos mais utilizados para avaliar se uma empresa está cara ou barata, considerando o seu lucro. Ele mostra quantos anos de lucro uma empresa precisa para pagar o seu preço atual de mercado. Isso é muito importante, pessoal, é um indicador muito utilizado. Eu vou pedir para o time de edição também colocar a fórmula aqui para vocês. Vale lembrar que não dá para simplesmente olhar isoladamente um indicador ou outro e tomar a decisão, mas ele é um indicativo bastante importante aí na tomada de decisão. Preço sobre lucro alto pode indicar que o mercado espera crescimento futuro substancial da empresa. Porém, também pode sugerir que a ação está super avaliada, especialmente se não houver justificativas para esse crescimento. Um PL baixo pode sinalizar que a empresa está subavaliada ou que o seu crescimento futuro não é tão promissor. Se uma empresa tem um PL de 15 vezes, significa que, com o lucro atual, seria necessário 15 anos para que o preço da ação fosse justificado pelo lucro gerado. Para o investidor, isso implica que, para cada R$1 investido, ele precisa esperar um retorno de 0,067 por ano, supondo que os lucros permaneçam constantes. O múltiplo preço sobre valor patrimonial compara o preço de mercado de uma ação com o valor contábil da empresa, ou seja, quanto a empresa vale em termos dos seus ativos líquidos com base na sua contabilidade. Aqui eu também vou pedir para o time colocar a fórmula detalhada para vocês e eu vou aqui para a interpretação desse indicador. Um preço sobre valor patrimonial maior que 1 indica que o mercado está valorizando a empresa acima do seu valor contábil, o que pode ser justificável por uma forte expectativa de crescimento ou outros ativos intangíveis que o mercado acredita que a empresa possui. Um preço sobre valor patrimonial abaixo de 1 pode sugerir que a ação está subavaliada, ou, em alguns casos, pode representar uma oportunidade de compra, ou seja, que essa ação está barata. Vamos imaginar aqui se uma empresa tem um preço sobre valor patrimonial de 0,8 vezes. Significa que o mercado está avaliando a empresa em 80% do valor contábil dela, ou seja, ela está descontada. Isso pode ser um sinal de que o mercado está reconhecendo o valor real de uma empresa ou que a empresa está passando por dificuldades temporárias. O dividend yield é um indicador que mostra o retorno percentual que o investidor recebe em dividendos em relação ao preço da ação. Esse indicador é fundamental para investidores focados em gerar renda passiva por meio de dividendos. Eu vou deixar aqui a fórmula também para que vocês olhem e vamos aqui para a interpretação desse indicador. Então, um dividend yield alto pode ser atrativo para investidores que buscam uma fonte constante de renda passiva, o famoso viver de dividendos. Contudo, é essencial, pessoal,
avaliar a sustentabilidade desses dividendos. Dividendos elevados podem ser insustentáveis se a empresa não gera lucro suficiente. Um dividend yield baixo pode ser comum em empresas que preferem reinvestir o seu lucro em vez de distribuí-los. Se uma ação paga R$ 2,00 de dividendos por ação e o seu preço de mercado é R$ 40,00, o dividend yield será 5%. Isso significa que o investidor pode esperar um retorno de 5% ao ano com base no pagamento de dividendos. O múltiplo valor de empresa por EBITDA é uma das formas mais precisas de avaliar o valor de uma empresa, pois compara o valor total da empresa, o Enterprise Value, com o seu fluxo operacional, que é o EBITDA, que nós vimos lá na aula anterior o que significa. Esse múltiplo é especialmente útil para empresas que têm grandes dívidas e são altamente alavancadas, pois levam em conta a estrutura de capital da empresa. Aqui também, pessoal, novamente, eu vou pedir para o time de edição colocar a fórmula para que vocês tenham e vamos aqui à interpretação também. Então, se a gente tem um EV sobre EBITDA abaixo, pode indicar que a empresa está subavaliada, ou seja, o mercado está oferecendo um preço baixo em relação ao fluxo de caixa operacional que a empresa gera. Isso pode ser uma oportunidade de compra, especialmente se o mercado não está reconhecendo o valor da empresa. Um EV sobre EBITDA alto pode indicar que a empresa está sendo negociada com um prêmio em relação ao seu desempenho operacional, o que pode ser justificado por uma alta expectativa de crescimento. Se a empresa A tem um EV de 2 bilhões e um EBITDA de 250 milhões, o EV sobre EBITDA seria de 8 vezes. Isso significa que a empresa está sendo negociada a 8 vezes o seu fluxo operacional anual. Aqui, pessoal, a gente vai trazer uma interpretação, desses múltiplos e alguns exemplos para que a gente possa comparar. Para ilustrar como esses múltiplos podem ser utilizados na prática, vamos comparar duas empresas fictícias, empresa A e empresa B. Aqui nós temos nas colunas indicador, empresa A e empresa B. No indicador PL, o PL da empresa A é de 10 vezes e da empresa B 25 vezes. Já o indicador PV da empresa A é 1,2 vezes e da empresa B 3 vezes. O dividend yield da empresa A é de 3% ao ano e da empresa B 1%. E o EV sobre o EBITDA da empresa A é de 7 vezes e da empresa B 15 vezes. Então, nesse case aqui, pessoal, comparativo entre a empresa A e a empresa B, a empresa A tem um PL baixo de 10 vezes, o que pode sugerir que está subavaliada em relação às expectativas de crescimento, especialmente quando comparada com a empresa B, com um PL de 25 vezes. O P sobre o VP da empresa A é de 1,2 vezes, o que sugere que o preço de mercado está ligeiramente acima do valor contábil, mas não há grandes exageros. Já a empresa B, com um P sobre VP de 3 vezes, pode ser considerada superavaliada, ou o mercado pode estar com grandes expectativas em relação aos seus ativos intangíveis ou crescimento de futuro. Já falando do dividend yield de 3% da empresa A, é relativamente alto, sugerindo que ela distribui uma boa parte dos seus lucros, enquanto a empresa B, com 1%, pode ser mais focada em reinvestir os seus lucros. O EV sobre o EBITDA de 7 vezes da empresa A sugere que ela está mais barata em relação ao seu fluxo operacional, o que pode ser uma oportunidade para os investidores que buscam empresas com um bom fluxo de caixa operacional e valorização. Nenhum desses múltiplos deve ser analisado isoladamente. Eles devem ser usados em conjunto com uma análise fundamentalista e dentro de um contexto setorial e macroeconômico. Por exemplo,
Uma empresa de tecnologia pode ter um PL mais alto devido ao seu potencial de crescimento futuro, enquanto uma empresa de utilities pode ter um PL mais baixo, refletindo a sua estabilidade. Além disso, é importante comparar múltiplos dentro de um mesmo setor. Por quê? Porque empresas de diferentes setores podem ter múltiplos naturalmente diferentes, devido às suas características operacionais e setoriais também serem diferentes. Um valuation baseado em múltiplos é uma ferramenta poderosíssima para identificar boas oportunidades de investimento. Ao entender como os múltiplos funcionam e como interpretá-los dentro do contexto de mercado e setorial, você pode tomar decisões mais assertivas, fundamentalizadas em indicadores, em informações. No entanto, como qualquer outra ferramenta de análise, os múltiplos devem ser usados em conjunto com outras abordagens analíticas, como de análise fundamentalista ou estudo de contexto macroeconômico. A análise de ações, a comprar uma ação, hoje é um processo simples e democrático. Você consegue entrar no mercado acionário com R$5. Você consegue comprar uma fração de ação, muito fácil aqui no seu celular, você consegue abrir aqui a conta na corretora, no banco aqui, por exemplo, Banco BTG, você consegue abrir a conta. Se você tem R$5, R$10, R$50, você consegue já investir no mercado acionário, é muito fácil a execução. Mas a análise de todas essas pecinhas para você compor isso e entender, traduzir isso se de fato é uma boa oportunidade ou não, é mais complexa. Por quê? Porque uma informação isolada, ela não te dá base suficiente para tomar essa decisão. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu vejo vocês na próxima aula. Um abraço!